Com alegria que, mais uma vez, aqui estamos para discorrer sobre um tema muito caro a todos. Em respeito à gentileza, é o capítulo 24 desse livro, Vidas Vazias, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E com muita responsabilidade, nós vamos conversar sobre o que é essa gentileza, o que ela caracteriza, porque em tempos de pandemia, esse livro foi psicografado trazendo muitos alentos, muitas esperanças para todos nós. E Joana de Ângeles nos traz essa temática de uma forma muito suave. Para entender melhor o termo gentileza, nós fomos buscar no dicionário o seu conceito, né, a concepção desse termo, que deriva do latim gentilis, que significa da mesma família ou clã, de gens, grupo de famílias definido no início da formação de Roma, trazendo uma ideia de nobreza e de bem tratar os outros. Ou seja, para todos nós, gentileza significa um bom comportamento, um comportamento em que seja de nobres, de nobreza, significa um comportamento que seja bom para todos. Em Aristóteles, uma virtude é um sentimento ou uma conduta moderados. E, neste sentido, a gentileza caracteriza-se como uma virtude. Complementarmente, na concepção cristã, a gentileza se define como uma virtude moral. Por que eu estou trazendo o conceito de virtude, o que é que ela significa, né? Porque ela é uma conduta, é um comportamento, e por que eu trago justamente de onde ela vem e onde é que ela se enquadra na perspectiva cristã, ética e moral, né? Porque a virtude moral, ela traz alguns comportamentos em que ela se caracteriza bem para todos, né? Se a gente for entender a concepção de moral, a moral se caracteriza uma série de valores em que, para a gente viver numa sociedade, eles ajudam a trazer harmonia para aquela sociedade, para aquele grupo, né? Então, a cada cultura, a cada período, existe uma moral instituída em que, de acordo com a harmonia dos nossos atos, das nossas condutas, dos nossos procederes, essa ética é justamente esse encaixe entre aquilo que a sociedade institui como justiça, como bem de todos, e o nosso proceder. E aí se dá o valor ético das nossas perspectivas enquanto sujeitos que somos transeuntes desse universo, dessa humanidade. Então, por que eu estou trazendo essa questão da origem da palavra gentileza? Para perceber que a gentileza é um bem perene, né? É uma virtude, é uma conduta em que ela traz a necessidade de nós, como seres humanos, nos inserirmos numa sociedade. Isto porque, pesquisando um pouco sobre a pergunta 614, em que Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade que se deve entender por lei natural, e aí o Espírito da Verdade responde que é a lei de Deus, e que existe uma lei, existe uma ordem no universo, né? E diz também que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta, ou seja, quando se afasta dessa lei natural. Mas, sabiamente, Allan Kardec ainda pergunta: e onde é que está escrita essa lei de Deus? O Espírito da Verdade responde: na consciência, né? Então, se nós formos estudarmos desde Sócrates, desde a antiguidade, em que os filósofos buscavam onde era que estava, como é que está a questão da harmonização desse homem, da lei natural, né? Dessa perspectiva de vida em que nós vamos nos inserindo a partir de um procedimento ético, moral e a evolução da civilização no entendimento a essa moral, a essa ética, mas sempre buscando essa harmonização do ser humano com a natureza. E aí vem Allan Kardec já no finalzinho do século XIX, quando ele traz uma pergunta dessa,
É porque essa pergunta também já foi feita para outras situações, outros filósofos, onde eles buscavam onde é que está essa lei natural. Essa lei natural, ela está inserida, ela está inscrita na nossa consciência, né? Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente vai entender quando a Joana de Ângeles, ela inicia o capítulo 24, lá na página 167 a 170, quando ela faz a seguinte afirmação: em a natureza, depara-se a presença da beleza, que varia do infinito, obedecendo a um programa adrede elaborado. Tudo está submetido ao planejamento divino, incluindo as ocorrências desastrosas que transcendem a superficial aparência que se estabeleceu como correto e aceito. Então, Joana vem trazendo, olha, existe uma ordem. Tudo na natureza tem uma harmonia. Se a gente infringir a essa harmonia, nós vamos receber, na lei de causa e efeito, as consequências desse proceder. Mas existe uma inteligência, existe um cuidado, né? E aí ela complementa. Nos relacionamentos humanos, deveria viger de maneira equivalente a gentileza. Por isso que eu trago anteriormente que a gentileza ela é uma virtude inerente ao ser humano. Porque de uma vez que a gente tem consciência, que a gente adquire a consciência, e que as leis divinas estão escritas, a lei natural ou lei divina está inscrita na nossa consciência, a gentileza, consequentemente, ela tem que estar inerente na nossa natureza também, né? Através da qual, e ela complementa, mais rápido se faz o progresso. Ou seja, se nós aderirmos a essa virtude, a esse comportamento, certamente nós vamos ajudar a evolução do progresso, né? Todavia, em razão dos diferentes níveis de evolução das criaturas que constituem a sociedade, a ocorrência de atritos é mais constante do que a sua ausência. Ou seja, quanto mais nós nos experienciarmos na teimosia, nos erros, nós vamos atrasar o progresso, inclusive, não só nosso, mas do planeta também. E aí, Joana diz que na fase primária da evolução, o egoísmo predomina, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? E, em consequência, cada indivíduo sempre se atribui valores que não possui, atirando nos outros a sua imperfeição. Ou seja, o que a consequência disso traz nesse cenário? Traz um cenário que predomina choque de opiniões, desrespeitos, intolerância, e aí ela vai trazendo que os indivíduos vítimas de distimia, ou seja, aquelas criaturas que têm depressão, irritabilidade, comportamento mal-humorado, eles também procedem de maneira reprochável, inamistosa, mas, no entanto, exigem tratamento gentil de todos que se lhe acercam, né? Mas a existência física é uma larga experiência a que o espírito é submetido com o fim de lapidar suas imperfeições e adquirir estruturas elevadas em condutas. Essa afirmativa de Joana de Ângeles nos remete à possibilidade de mudanças de cada um, né? A possibilidade de dizer, bem, eu nasci assim, mas eu não vou ser sempre assim. Ou seja, a possibilidade de transformação, de educação em que nós temos e que nós podemos fazer esse exercício. Quando diz que é aqui, na perspectiva da existência física, nessa experiência, que nós vamos lapidar a pedra bruta, essa pedra do diamante que nós somos, através da relação com os outros, não é no isolamento, né? E aí vem uma luz para nós, a luz do cristianismo que se fundamenta no amor. Ou seja, todo esforço deve ser envidado para a lapidação das más inclinações que faculta a conquista dos postulados de que Jesus se fez modelar nos ensinamentos e na convivência.
Ou seja, Jesus, ele trouxe, e até onde nós sabemos, Jesus não escreveu nada. Ele inscreveu a sua experiência de vida e a sua mensagem nos seus atos. E aí ele verdadeiramente nos ensinou, porque ele agiu, e ele conviveu, ele trouxe essa mensagem que dividiu a história através somente das suas atitudes, do seu comportamento e da sua mensagem de transformação, né? Mas isso não se dá de uma forma mágica. Fala Joana que passo a passo são adquiridos os tesouros do conhecimento. Ou seja, ninguém adquire num passo de mágica. Isso se dá de forma gradativa, processual, que se incorporam ao ser e faculta a exteriorização do bem-estar, do equilíbrio e da solidariedade. Aqui, Joana traz, só nesse período, Joana traz um aspecto que é fundamental e que já era anunciado lá com Kardec, não é? Nós precisamos também conhecer a verdade, nós precisamos nos instruir. Tem a exortação de espíritas amados, espíritas instruídos, e aí Joana traz aqui uma perspectiva que é bem interessante, quando chama que é passo a passo. Ela não é no passo, ninguém se transforma de um dia para a noite. Nós adquirimos os tesouros do conhecimento através da ação, da busca, do estudo, do experienciar, do fazer e refazer e nos transformar, né? Mas traz aqui um outro elemento que é fundamental, que é a ação da caridade, como o momento mais nobre do amor, o seu clímax. Torna-se ocorrência normal na forma de conviver-se umas com as outras criaturas. O tempo inteiro, toda a obra da doutrina espírita, inclusive toda a obra de Joana, ela traz esse chamamento, que é na convivência com o outro. É nessa relação com o outro que a gente se constrói e a gente se reconstrói. E muitas vezes nós espelhamos no outro aquilo que está dentro de nós. Daí a gente não gostar do que vemos muitas vezes. E a gente enxerga exatamente no outro aquilo que muitas vezes está em nós e que tanto nos perturba e que tanto nos ameaça. Eis porque, nos estudos do Evangelho de Jesus, a questão moral se faz relevante, porque através da transformação interior do candidato que se comporta como exemplo de fé, um mensageiro da alegria e da gentileza. E aí observem outras virtudes que são inerentes ao ser humano. E se a gente for estudar a teologia, as virtudes teológicas, né, a fé, a caridade, né, e aí a gente vai ver que a fé, a sustentação nossa, os valores que nós estamos nos sustentando, nos ancoramos, é o que nos dá essa fortaleza para essa transformação. Ninguém se transforma sem ter um objetivo, sem ter uma reta, sem ter uma meta a atingir, né? E aí ele traz um outro componente, a gentileza, a alegria, o cuidado, porque a gentileza é o cuidado para a gente abordar o outro, respeitando o outro na condição que o outro se encontra. Ou seja, é olhar para o outro com um olhar de inclusão, com um olhar de respeito. E aí a gente vai ver que Jesus Cristo tinha inscrito no seu comportamento esse respeito profundo, esse amor profundo à humanidade. E esse olhar é o que fazia dele diferente de todos os outros naquele momento em que ele esteve conosco, enquanto encarnado aqui nesse planeta. Portanto, como diz Joana, Jesus Cristo permanece como o homem mais gentil que a humanidade jamais conheceu. Porque ele não teve estranhamento nenhum. Em nenhuma das condições, Jesus teve estranhamento com o olhar, com o sarcasmo, com as indiferenças com que ele viveu. Porque todo o seu postulado é um hino de exaltação ao equilíbrio, à harmonia, à gentileza, né? Jesus Cristo, em momento algum, se desequilibrou.
Em momento algum ele se destemperou. Ele foi firme, ele foi sereno, ele foi determinado e assertivo, mas em nenhum momento Jesus Cristo perdeu as estribeiras, como muitos de nós conseguimos ainda nos desequilibrar. E nisso, porque o contexto social em que Jesus escolheu para trazer a sua mensagem do planeta Terra, não foi um dos melhores, né? Primeiro, se hoje nós estamos vivendo nesse caldeirão, nesse turbilhão, nessa loucura de países em guerra, né? Aonde a vaidade, aonde todas as nossas diferenças, elas estão sendo postas à prova, naquele momento, o atraso espiritual era também vigente, né? Em toda parte, Joana lembra, havia soberba, aspereza, agressividade, indiferença, desamor, as lutas pelo poder enganoso exauriam os apóstolos. Se a gente for olhar em todas as vezes em que alguém se aproximava de Jesus, era para confrontá-lo, era para desafiá-lo, né? E esse era o clima espiritual, esse era o momento que ele vivia do planeta Terra. Ele enfrentou, não só naquele momento, né, nos 33 anos que ele viveu aqui conosco, encarnado, mas nesses milênios ele tem enfrentado a estupidez e crueldade, enquanto demonstra gentileza, filha da sabedoria, possui a força invencível do campo de batalha do mundo. Então a gente tem na gentileza uma âncora, uma ferramenta poderosa para a gente poder sobreviver no mar de tantas desilusões e nos desertos que estamos vivendo ao longo dessa existência e, sobretudo, nos dias atuais, em que nunca nos foi pedido tanta gentileza. Jesus sabia de tudo que ele reservava, que estava reservado. E por amor a todos, e até grifei aqui, até coloquei como registrando que ele optou por vir ensinar a única forma de alcançar-se a plenitude, que somente é possível através do amor. Ele sabia do que ele vinha enfrentar aqui, mas ele fez a opção. E ele veio, né? E aí, Joana traz, nos alertando, nos exortando. Nós temos um exemplo, nós temos uma ferramenta. Portanto, desse modo, Joana diz, não te permitas abater ou desanimar quando agredido, desrespeitado ou incompreendido. Quantas vezes a gente chega irritado e diz assim, nossa, nunca fui tão desrespeitada, nunca fui tão incompreendido. E aí Joana diz assim, calma, não se abata, não se desanime. A criatura mais perfeita que a Terra acolheu, ele foi absolutamente, inclusive, ele foi incompreendido pelos seus companheiros ali. Aqui eles elegeu, olha, eu quero você, Pedro, eu quero você, Judas, eu quero você, Tiago. E muitas vezes ele era desafiado, inclusive, pelos próprios companheiros dele, que sabia da missão dele, mas não tinha a compreensão da dimensão. Tem uma passagem da Bíblia que ela é maravilhosa. Quando Pedro cai em si, né, ele compreende a sua missão, né? Por ele ter negado. Mas naquele momento que ele percebe que negou a Jesus, é o momento que ele sabe não só de Jesus compreender e entender que Jesus é o Cristo, né? Mas Jesus Cristo foi incompreendido por aquele a quem, inclusive, ele perguntou, Pedro, tu me amas? Porque sabia Pedro, naquele momento da pergunta, em que ele fez 3 vezes a pergunta, Pedro, tu me amas? Sabendo que o elemento-chave para a transformação moral do homem seria o amor, Jesus vive a compreensão, inclusive, dele, né? E no momento mais crucial da sua existência naquele momento. Portanto, e aí Joana sabiamente diz, não espere da pedra senão rudeza. Você vai encontrar na pedra maciez? De forma alguma. E ela diz, a tua conduta gentil irá transformar as arestas da brutalidade e alterar-lhe a face, tornando-a valioso instrumento de utilidade e de amor. Nossa,
ela está dizendo, não é só, é para qualquer um de nós que ela está dizendo. Ela não está escolhendo este ou aquilo. Ela está dizendo que nós todos podemos fazer isso. Nós temos a capacidade de fazer isso. E ainda chama mais a atenção de uma forma muito gentil, inclusive, quando diz, não te identifiques com o bruto, igualando-te no tratamento grotesco que tem ele para contigo. Quantas vezes nós saímos de uma discussão, ou então nós entramos numa discussão e a gente diz o quê? Bateu, levou. E a gente muitas vezes diz assim, eu não saio de uma briga se não for para ganhar. E a gente se iguala, a gente energeticamente, a gente se iguala com o bruto. E ele diz assim, não te identifiques com ele dessa forma não, né? Mas ela dá um outro conselho, uma outra orientação. Sorri quando vitimado e ser gentil. Isso não é fácil, não, minha gente. Não é fácil, porque ainda nós estamos na lei mosaica. Nós ainda não conseguimos sair do olho por olho, do bateu, levou, não é assim, não leva desaforo para casa. É assim que a gente ainda vive, a gente ainda acha que está ganhando. Não é? Não, mas eu não fiquei calado. Aonde muitas vezes o silêncio não é uma resposta, também é uma resposta, não é? Joana diz que a transformação da sociedade para melhor ocorre na tua persistência afável. Ou seja, o que é persistir? E aí trazemos um outro elemento-chave aqui nesse processo. Persistência afável. Não é persistir de forma negativa, porque todos nós temos um comportamento persistente. Tem gente que persiste em fazer uma dieta, tem gente que persiste na fé, tem gente que persiste, né, em alguns comportamentos em que não são afáveis. Ou seja, a persistência na afabilidade, na doçura, a gente não só transforma nós, eu não era assim há 10 anos atrás, entende? Ou eu não quero ser assim daqui a 10 anos. Isso chama persistência. Mas persistência em quê? Quem é que eu quero ser? O que é que existe em mim em que eu estranho e que eu não identifique? E que eu não identifique, então, que não me ajuda nesse processo de me transformar como ser afável, né? Então, essa persistência, ela é fundante nesse processo de transformação minha. E aí, Joana diz que nós estamos fadados às estrelas. Portanto, que não diminuamos a ascensão por impedimentos infantis. Olha que coisa mais linda quando ela fala: compreende que és enviado da embaixada celeste para a invitação ao banquete da imortalidade em triunfo, e terás que descer à ignorância e ao infortúnio para facultar-lhe plenitude. Lembro muito daquela metáfora em que, em meio ao pântano, nós vimos nascer uma rosa. Ou seja, vocês acham que nós, criaturas falhas, nós vamos crescer em meio a anjos? É no meio dos anjos que a gente vai treinar a nossa gentileza, a nossa paciência, a nossa capacidade de persistir? Não, é aqui que ela está dizendo, ó. Mas todos nós somos embaixadores de Deus. Nós somos aquelas cartas vivas, como diz Emmanuel, para que possamos vivenciar a luz do Evangelho de Jesus entre os nossos irmãos. Mas a gente vai ter muita resistência, né? Ela diz o seguinte, que teus passos e tuas palavras criarão um ambiente feliz. E dessa forma, não permitas o triunfo do mal. Não é nada mágico. Passos e palavras, ação, fala e ação. Ou seja, a minha fala, ela tem que estar em coerência com as minhas atitudes. E aí nós nos lembramos que a gentileza gera gentileza, não é? Agressividade gera agressividade. Desconfiança gera desconfiança. Se você se aproxima de alguém com a sensação de medo, de desconfiança, de incompreensão, não espere que o outro vá captar emanações da sua vibração, do seu estado vibracional, acolhimento. Ela vai estar já pronta, é como se a gente fosse se armar para uma guerra de relações e um choque de energias.
Então, os meus passos, as minhas atitudes e os meus comportamentos, eles têm que estar coerentes, em sintonia com as minhas palavras. Se eu falo de doçura e eu não faço a doçura, então ela está em desconexão com aquilo que eu estou apregoando, né? Joana fala, ademais, em tua jornada iluminativa, contarás com a presença e a inspiração dos anjos da paz e da alegria, mantendo-te jubiloso e feliz. Nós não estamos sozinhos, quer seja do lado espiritual, quer seja do lado material. Tem um bocado de gente encarnada, apoiando a gente, dando força, dando inspiração, chamando a gente para estudar. Olha, vamos estudar, Joana. Rinalda, final de semana tem que, fazer um trabalhinho aqui. Fulana, vamos lá, vamos ajudar eles. Tem um bocado de anjos encarnados, chamando a gente para trabalhar. Mas tem um bocado de outros que estão candidatos a anjos para dizer, não, vamos ver a novela X, nessa hora, depois você faz isso. Tem um bocado de gente que está na contramão desse processo iluminativo e a gente cai em tantas tentações, né? E a vida é feita de coisinhas pequenininhas, porque aqui ela está dizendo, a gente não é um herói, ninguém aqui é herói. Vamos imaginar que nós temos quase mais de 200 milhões de habitantes. São mais de 200 milhões de candidatos a anjo que estamos aqui no planeta Terra. Uns que já estão conseguindo a iluminação, outros que ainda estão dormindo, outros que estão despertando, outros que estão caindo, levantando, como nós aqui estamos, né? E Joana fala o seguinte, o mundo, neste momento, é um campo de batalha, eu deixei em negrito, no qual as forças do mal, filhas do primarismo ancestral, campeiam e se encontram em vigília contínua, contra todo e qualquer movimento que possa aniquilá-los. Já é sabido, nas últimas inscrições dos espíritos desencarnados, que muitos espíritos ficaram milênios adormecidos pela sua brutalidade e pela lei do determinismo, para que eles não viessem para nos atrapalhar no nosso progresso moral. Até que nós não conseguíssemos as ferramentas e os conteúdos necessários para que nós pudéssemos lutar contra essas forças. E é chegada a hora. Os tempos chegaram, como nos exorta Divaldo Pereira Franco em tantas mensagens que ele diz, e nesse próprio livro, quando ele também nos diz que muitos espíritos que estavam no primarismo, espíritos que não são favoráveis e que não acreditam e que são contra a lei do amor e a lei do progresso, eles estão despertando e vindo para também trazer para nós e deixar em dúvida em nós e plantar a dúvida nas nossas fracas almas e que estamos titubeando ainda nesse processo. Porém, nós não estamos sozinhos e todas as ferramentas, tudo o que é necessário para que a gente possa suplantar, nós temos nas nossas mãos. Porque Deus não abandona nenhum de nós. A espiritualidade amiga não nos deixa desguardados por essas situações. Mas aí a Joana diz, eles insistirão, usando ardis muito bem trabalhados, para que os irresolutos e tímidos lhes tomem nas malhas. E continua, consciente dos prejuízos que causam, abraça os teus ideais, que são os do Cristo, e apressa-te, não cedendo o passo em situação nenhuma. Ou seja, não caias em tentações. Mesmo que te constitua sacrifício, a renúncia ao prazer enganoso, nunca te arrependerás por eleger a compostura do ético e a atividade da abnegação. Não faltarão situações embaraçosas para impedir-te o avanço, nem amigos e correligionários que te amaldiçoarão a perseverança edificante. Serão eles os elementos que enfrentarás no cotidiano, insistindo para que permaneças na sombra da crueldade. Desculpa-os e avança assim mesmo. E ela encerra, Jesus te espera. Não é para a gente reprochá-los, não é para a gente condená-los. Isso é uma situação de acolhimento. Dizer não também é uma forma de acolhimento. E dizer que o outro
está em outro momento, que nesse momento ele não vai usufruir mais da nossa companhia. E não é fácil, porque também nós acostumamos no nosso entorno com algumas criaturas, com alguns amigos, não é? Com alguns companheiros. Da mesma forma que eles também se acostumaram conosco. E de uma hora para outra, a gente diz que não mais. Não mais eu faço parte desse tipo de festa, não mais eu faço parte desse tipo de comentários, não mais eu faço parte desse tipo, desse ciclo. E aí não fica fácil também para eles entenderem a nossa repentina transformação. E ainda diz assim, eu te conheço, você não era assim não, mas você vai cair, entende? Não é fácil também você ter um modus operandi e depois você percebe que você não está tendo mais prazer nesse campo vibracional. Você também sente, nós nos sentimos também estranhos, porque esse processo de transformação também não é fácil. Existe aí um silenciamento, uma solitude, e que o crescimento, ele não se faz no coletivo também, ele faz, tem momentos nossos em que esse crescimento é muito individual, muito embora nenhum crescimento se faz sozinho, a gente precisa da ajuda dos outros, do entorno, do outro nos relacionamentos, mas esse processo de conhecer-se e do conhece-te a ti mesmo, ele é um processo difícil, que a gente precisa de ajudas. Essas ajudas, a Joana está dizendo, procura, age, tenha fé, estuda, né? Porque ninguém se transforma do nada, é preciso conhecer-se, é preciso conhecer, portanto é preciso ação, porque a fé, ela não é algo que ela cai do céu, a fé é um exercício, né? Ele é um exercício que à medida que a gente, se a gente não tem ainda a virtude da doação de nós mesmos, que a gente começa doando, desapegando dos pequenos bens, né, dos nossos excessos, e aí a gente vai começando, vai treinando as nossas formas de nos desapegar de tantas coisas outras que não sejam materiais, né? Joana diz que amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Isso é uma esperança muito grande. E aí nos diz, confia. A tempestade não é clima natural do planeta, mas sim o é a primavera da gentileza. Sê, portanto, hoje flor para frutificar em bênçãos do futuro. Então, meus irmãos, é muito forte a proposta de Joana de Ângeles, e aí nós nos lembramos muito de alguns exemplos de doação e de acreditar na gentileza. A gentileza, ela se faz em pequenos passos, né? Aí também trazemos aqui a figura de Divaldo Pereira Franco, que é a sua vida como mensageiro da paz é uma vida de gentilezas, de doação de si mesmo, né? O profeta também de Niterói, que veio, que era um ser humano, que é um ser humano que nasceu do anonimato e que se notificou e que foi tão estudado nesse país acerca por acreditar que a gentileza gera gentileza. E ele, de uma forma muito simples, mas profunda, ele acreditava que o gesto gentil gera gestos gentis. Nunca nós nos esquecemos de uma declaração de Chico Xavier, quando ele dizia que ele gosta de gente, ele gosta de pessoas. E se a gente fechar os olhos, e quem conheceu Chico Xavier, até a fala de Chico Xavier era gentil, ele era manso, de coração e de atitude. O tempo inteiro ele estava reverenciando as pessoas, ele estava sempre entendendo que as pessoas eram o foco de vida deles. Madre Teresa de Calcutá tinha uma coisa muito parecida com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco. Ela dizia que também gostava das pessoas, né? E aí vem aqui, só para a gente encerrar essa conversa, esse bate-papo, a gentileza se faz não só nos grandíssimos atos, mas nos atos comuns da vida cotidiana, aonde nós aprendemos primeiro a nos amar, como o primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, né?
se ouvir a voz do coração, entender-se, acolher-nos com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas teimosias, mas a gente também se acolher. E aí eu só queria encerrar com essas 10 formas de gentileza que Mafalda traz aqui para nós, só curando o que Joana dizia. Como um gesto simples e cotidiano para a gente começar os nossos exercícios de gentileza. Quando ela diz assim, ouvir sem interromper, falar sem acusar, dizer obrigado e por favor, mesmo nas situações mais difíceis, responder sem brigar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, fazer um favor, por fazer, cumprir promessas, sorrir com o olhar, elogiar. Agora a gente está mais sorrindo com o olhar, porque as pessoas não estão conseguindo ver a gente com a máscara lá fora. Então a gente tem que fazer o olhar de referência, né? Elogiar, tecer afeto em cada pequeno gesto. Mas, no entanto, ser flor para frutificar em bênçãos do futuro, como diz a nossa querida Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, que todos fiquemos com a mensagem de gentileza que Joana de Ângeles nos traz nesse momento. Muita paz para todos. Até a próxima.